Há lugares no mundo onde a água não separa as pessoas, mas as une. Cidades onde as ruas são rios, os mercados flutuam e as casas parecem desafiar a gravidade sobre lagos, mares e lagoas. De comunidades erguidas sobre estacas em África, a aldeias flutuantes na Ásia e povoações cortadas por canais na Europa, a vida aprendeu a adaptar-se à água de formas surpreendentes. Mas enquanto o nível do mar continua a subir, estaremos perante um sinal do futuro da humanidade. Nesta viagem, vamos conhecer 30 cidades incríveis construídas sobre a água, lugares tão extraordinários que parecem impossíveis, mas existem. Pulau Bungin, Indonésia. Pulau Bungin é, do ponto de vista geográfico, quase uma impossibilidade. Esta ilha não cresce por processos naturais, mas sim através dos casamentos. Segundo a tradição local, quando um casal decide casar-se, o noivo deve recolher corais mortos do fundo do mar para construir a plataforma onde será erguida a casa. Vista do alto, a ilha parece um labirinto apertado de madeira e pedra, sem uma única árvore. É um dos lugares mais densamente povoados do mundo, onde a privacidade é rara e a vida depende de uma forte solidariedade entre vizinhos. Neste recanto da Indonésia, até os animais tiveram de se adaptar a cabras que comem papel ou peixe seco, devido à falta de vegetação. Apesar do aperto, os habitantes de Bungin são navegadores notáveis. Pertencem ao povo Bajo, conhecido pela ligação profunda ao mar. Muitos chegam a sentir desconforto quando passam demasiado tempo em terra firme. Pulau Bungin mostra como a cultura pode alargar os limites físicos do espaço, quando uma comunidade permanece unida e aprende a viver com aquilo que o mar permite. Kampung Air Brunei. Conhecida como a Veneza do Oriente Kampong. Air mostra que viver sobre a água nem sempre significa viver com falta de condições. Situada na capital do Brunei, esta cidade flutuante acolhe quase 30 mil pessoas, ligadas por mais de 38 quilômetros de passadiços. Aqui há escolas, centros de saúde, quartéis de bombeiros e mesquitas com cúpulas douradas, tudo construído sobre estacas. As lanchas rápidas atravessam o rio como táxis aquáticos, unindo a cidade histórica ao moderno Bandar Seri Begawan. O mais surpreendente é que muitos habitantes recusaram mudar-se para casas gratuitas em terra firme, oferecidas pelo governo.
Para eles, o som do rio debaixo das casas faz parte da própria identidade. Kampong Ayer é uma comunidade moderna com alma antiga, onde até a comida pode chegar à janela numa pequena embarcação. Da serenidade do Brunei, seguimos agora para o delta do Mekong, onde a água se transforma no mercado mais vivo e colorido do Sudeste Asiático. Ilhas flutuantes dos Urus, Peru. Nas Ilhas dos Urus, basta caminhar devagar para ouvir o ranger constante da palha debaixo dos pés. Ali não se pisa terra firme, mas séculos de engenharia vegetal, a 3.812 metros de altitude, onde o ar é mais rarefeito e o sol andino se faz sentir com força. Estas ilhas não nasceram para receber visitantes. Foram no início uma forma de proteção contra os incas. Os urus podiam soltar as amarras e levar as suas casas para o centro do lago Titicaca quando se sentiam ameaçados. Hoje existem cerca de 120 ilhas cada uma, com um chefe que organiza a vida da comunidade. A vida neste lugar exige cuidado contínuo. De 15 em 15 dias é colocada uma nova camada de totora seca, porque a parte inferior se desfaz pouco a pouco em contato com a água. É quase como viver sobre uma base viva, que precisa de ser renovada sem descanso. Embora muitas cabanas continuem a ser feitas de palha, várias famílias usam painéis solares para ver televisão ou carregar telemóveis. O que permanece é o sabor do caraki, o pequeno peixe do lago que ainda alimenta muitas mesas. Os urus recordam-nos que uma casa não precisa de estar presa à terra para ser sagrada. Tai ou Hong Kong. À sombra dos arranha-céus de Hong Kong e sob o ruído dos aviões que aterram em Chek Lap Kok Tai, O continua a resistir. Esta antiga aldeia piscatória parece guardar uma China que quase desapareceu. As suas casas de madeira e chapa levantadas sobre estacas nos terrenos lamacentos da ilha de Lantau contrastam com a modernidade que cresce em redor. Aqui vive a comunidade Tanka, conhecida como o Povo do Mar, que durante séculos foi impedida de se fixar em terra firme. Percorrer. Tai O é entrar num lugar marcado pelo cheiro do peixe salgado e da pasta de camarão, produtos que ainda sustentam parte da economia local. Os mais velhos preservam as suas tradições perante o aumento do turismo. Para eles, o canal não é uma atração, mas a dispensa de todos os dias. Taió representa uma forma discreta de resistência cultural.
Numa cidade obcecada pelo futuro, esta aldeia mostra que a identidade também se constrói com a memória do mar. Daqui, seguimos para a Papua Nova Guiné, onde uma aldeia sobre a água domina o horizonte de uma capital inteira. Makoko, Nigéria. Pense num lugar onde um recenseamento oficial praticamente não existe. Calcula-se que vivam aqui entre 100 mil e 250 mil pessoas, mas ninguém sabe ao certo. Makoko não é apenas um subúrbio flutuante de lagos. É um espaço de resistência nascido da necessidade. A água da lagoa tem um tom escuro quase de ébano, marcado pela atividade ligada à madeira que sustenta muitas famílias. Um dos símbolos do lugar foi a sua escola flutuante com formas triangulares em madeira, vista como referência de arquitetura social moderna. Aqui não há ruas como as conhecemos. Há canoas em movimento constante, com mulheres a vender carvão, alimentos quentes e pequenos produtos do dia a dia. Viver em Makoko é viver com atenção permanente. O governo nigeriano tentou retirar a comunidade da zona, várias vezes alegando razões sanitárias, mas os moradores voltaram sempre a reconstruir as suas vidas. Para eles, a água não é apenas um problema, é território, memória e pertença. Ao ver crianças ainda pequenas a remar com firmeza, percebe-se que a aprendizagem ali não está só nos livros, mas também no equilíbrio e na prática diária. Com os arranha-céus de Victoria Island ao fundo, Makoko lembra-nos que a humanidade encontra formas de continuar, mesmo onde muitos só veem abandono. Ganvie Benin. Poderá uma crença antiga salvar milhares de pessoas da escravatura? Ganvie mostra que sim. No século XVII, os guerreiros do reino do Daomé estavam proibidos por motivos religiosos de entrar na água. Aproveitando essa crença, o povo Tofinu construiu a sua cidade sobre o lago Nokué, criando uma espécie de refúgio líquido feito de liberdade e resistência. Com mais de 3.000 estruturas erguidas sobre a água, Ganvie é hoje considerada a maior povoação lacustre de África. A vida aqui acompanha o ritmo do lago. Em vez de ruas, há um mercado flutuante que ganha força, sobretudo à noite, quando as mulheres vendem os seus produtos à luz das lanternas. A espiritualidade também continua presente no Benin, berço do Vodou. O lago é visto como uma presença protetora. Mas o progresso trouxe novos desafios, e a poluição dos motores começa a afetar a pesca principal, sustento da comunidade.
Ainda assim, ver um carteiro entregar cartas numa canoa lembra-nos que neste lugar a normalidade tem outro sentido estranho, seria caminhar em terra firme. Bairro de Belém, Peru. Entrar em Belém é perceber que a arquitetura também pode acompanhar o movimento da água. Durante a época da vazante, este bairro de Iquitos parece uma comunidade simples em terra firme. Mas quando o rio Itaia volta a ocupar o seu espaço, Belém transforma-se numa verdadeira cidade aquática. O que mais chama a atenção são as suas casas flutuantes construídas sobre troncos de madeira de topa, que sobem e descem com o nível da água para resistir às cheias. O mercado central é uma mistura intensa de cores e aromas, onde se vendem frutas exóticas e remédios da floresta, muitas vezes a partir da borda de uma canoa. Belém é muitas vezes chamada de Veneza da Amazônia, mas essa comparação não chega para explicar a sua força e vitalidade. Aqui a água não é um enfeite bonito, é estrada-esgoto e também espaço de brincadeira para as crianças. Apesar dos problemas de saneamento, a dignidade dos moradores sente-se em cada gesto do dia a dia. Eles aprenderam a não enfrentar o rio, mas a viver ao seu ritmo. Belém recorda-nos que, na Amazônia, a propriedade é sempre passageira. Deixamos agora a umidade intensa da floresta para atravessar o Pacífico rumo a uma região onde o passado resiste entre arranha-céus, mercado flutuante de Cai Hang, Vietnã. Se há um lugar onde a água parece ter vida própria, é o mercado flutuante de Cai Hang ao amanhecer. Aqui o rio Hao transforma-se numa grande via de comércio antes mesmo de o sol nascer. O que torna este lugar tão especial é o Cai Beo, longas varas de bambu, onde cada barco pendura aquilo que vende, como ananases, abóboras ou mangas, servindo de sinal no meio do movimento. Não há prateleiras nem caixas registradoras. As trocas fazem-se de bordo para bordo, entre o vapor das tigelas de Utieu, preparadas em pequenas cozinhas flutuantes. O Vietnã é o segundo maior exportador de arroz do mundo, e o delta do Mekong é uma das suas grandes dispensas. Em Cai Hang, o rio é a própria vida, embora as mudanças climáticas já se façam sentir com a salinização da água. Ver famílias que vivem e trabalham nos seus barcos leva-nos a repensar a ideia de estabilidade. Tomar uma sopa quente enquanto o restaurante balança ao sabor da corrente tem algo de profundamente humano.
Kai Hang não é apenas um mercado, é uma cultura fluvial que tenta resistir ao avanço dos supermercados em terra. Subindo o rio, regressamos agora às montanhas de Myanmar. Iwama, Myanmar. Iwama é a maior aldeia do Lago Inle e um dos centros mais fortes da sua identidade artesanal. Os seus canais são tão largos que parecem avenidas de água ladeadas por casas de teca com 2 pisos. O lugar é conhecido pelos seus ourives, que trabalham a prata com técnicas preservadas, quase sem alterações ao longo de séculos. Também acolhe o chamado Mercado dos 5 Dias, uma tradição em que o mercado se desloca entre aldeias, segundo o calendário lunar, reunindo comunidades das montanhas e do lago. Em Iwama, o silêncio só é quebrado pelo som dos motores das embarcações ou pelo bater dos martelos sobre o metal. A comunidade encontrou um equilíbrio delicado entre o turismo e a vida espiritual. Ao amanhecer, não é raro ver monges budistas a percorrer o lago em pequenas barcas para recolher esmolas. Iwama funciona como um museu vivo, onde a água ajuda a conservar um ritmo de vida guiado pela natureza e pela passagem tranquila dos dias. Hanuabada, Papua Nova Guiné. Hanuabada significa a grande aldeia, e basta vê-la de longe para perceber a razão do nome. Situada no porto de Port Moresby, esta comunidade Motu Koita estende-se centenas de metros mar adentro com longas filas de casas assentes sobre estacas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a aldeia ficou quase destruída, mas os seus habitantes reconstruíram-na com firmeza e sentido de pertença. Hoje, Hanuabada combina materiais modernos como metal e betão com uma vida comunitária ainda muito forte. Na Papua Nova Guiné, a terra é um recurso sagrado e muitas vezes disputado. Por isso, viver sobre a água tornou-se também uma forma de evitar conflitos territoriais. Atualmente, Hanuabada é um importante centro cultural da capital. Durante os festivais, as tradicionais canoas Lakatoi voltam a navegar, recordando antigas rotas comerciais. Em muitos aspectos, a vida social mantém uma forte presença feminina com as mulheres a gerir grande parte do cotidiano. Hanuabada mostra que mesmo junto a uma cidade moderna, as raízes culturais podem ser tão firmes como as estacas que sustentam as suas casas. Kailariwa, Myanmar. No estado de Shan, o Lago Inle guarda um dos sistemas agrícolas mais engenhosos do mundo.
Cailar Ilha não é apenas uma aldeia sobre estacas, é também o coração dos famosos jardins flutuantes. Os agricultores intacriam o seu próprio solo juntando raízes de jacinto de água, com lodo retirado do fundo do lago. Assim nascem pequenas parcelas verdes, que parecem repousar sobre a água, onde tomates e pepinos crescem sem precisar de terra firme. Outro símbolo deste lugar é a forma de remar dos pescadores, que usam uma perna para conduzir a embarcação, enquanto lançam as suas redes cônicas. Esse gesto feito de equilíbrio e prática resume bem a vida no lago. Tudo se move, tudo se adapta. Mas o uso excessivo de fertilizantes começa a ameaçar a qualidade da água. Cailar Ilha mostra a criatividade humana no seu melhor, mas também recorda a delicadeza do equilíbrio natural. Iquitos, Peru. Iquitos é uma verdadeira anomalia geográfica. Rodeada pelos rios Amazonas, Nanay e Itaiá, esta cidade de quase 500 mil de habitantes só pode ser alcançada de avião ou depois de vários dias de navegação fluvial. É um lugar onde o tempo parece avançar ao ritmo da umidade constante da floresta. As fachadas decoradas com azulejos portugueses recordam a época da borracha, um período de enorme riqueza que transformou a selva numa espécie de capital europeia improvisada. O que torna Iquitos tão singular é essa sensação de ser uma ilha feita de rios e vegetação, onde os mototáxis substituem o ruído dos automóveis. O mercado de Belém é o grande pulmão comercial da Amazônia peruana. Ali vende-se de tudo, desde carne de lagarto até preparados tradicionais feitos por xamãs locais. Devido ao isolamento, muitos preços são mais altos do que em Lima, mas a energia da cidade continua viva e contagiante. Iquitos é um exemplo de resistência humana, uma cidade que parece desafiar a força da floresta graças à sua ligação profunda com o rio Amazonas. Deixamos agora o calor amazônico para subir em direção aos Himalaias. Srinagar, Índia. No Vale da Caxemira, o Lago Dal é o coração de Srinagar, uma cidade que parece guardar a delicadeza de uma pintura do século XIX. As suas famosas houseboats, casas flutuantes feitas em madeira de cedro trabalhada, nasceram durante o período colonial, quando os britânicos não podiam comprar terras na Caxemira e passaram a construir as suas residências sobre a água. Hoje, estas embarcações repousam junto das chicaras, barcos coloridos que servem de táxis, lojas e floristas, deslizando entre lotos e jardins flutuantes.
A vida no Lago Dal acompanha o ritmo do sol sobre os Himalaias. O mercado de legumes ao amanhecer é uma cena quase silenciosa, onde os agricultores negociam a partir das suas barcas envoltos pela névoa. No entanto, Srinagar também enfrenta tensões políticas e problemas ambientais que pesam sobre o seu futuro. Ainda assim, o lago conserva uma beleza serena, capaz de transformar a cidade num frágil oásis de calma no meio de uma paisagem complexa. Jardins flutuantes do Lago Inle, Myanmar. Para compreender os jardins flutuantes do Lago Inle, é preciso deixar de lado a ideia de solo firme. Estas ilhas agrícolas não estão presas ao fundo do lago, são verdadeiras balsas de vegetação construídas à mão. Os agricultores juntam jacintos de água, algas e lodo para criar uma base fértil, depois fixada com estacas de bambu. Vistos do alto, estes campos parecem um tabuleiro verde a flutuar sobre um espelho prateado. É deste sistema que sai grande parte dos tomates consumidos em Myanmar. Mas a beleza do lugar também revela uma preocupação. O lago está a perder profundidade por causa dos sedimentos e o uso de pesticidas ameaça o equilíbrio da água. Ver os agricultores a trabalhar de pé nas suas barcas é uma lição de resistência, mas também um aviso discreto. Inle mostra que a capacidade humana para transformar a natureza é enorme, embora a água acabe sempre por ter a última palavra. Koh Phangan, Tailândia. Koh Phangan parece contrariar toda a lógica. Centenas de casas coloridas erguidas sobre estacas de madeira junto a uma enorme ilha de calcário. Fundada há cerca de 200 anos por 3 famílias de pescadores malaios, esta aldeia muçulmana tornou-se uma pequena cidade com a sua própria mesquita dourada voltada para o mar turquesa. Mas o que tornou o lugar verdadeiramente famoso foi o seu campo de futebol flutuante, construído pelas crianças da aldeia, com madeira reaproveitada e pequenas balsas. Apesar da presença constante de visitantes, a comunidade mantém regras tradicionais firmes e proíbe a venda de álcool. Tudo desde a água potável até a eletricidade precisa de ser transportado ou produzido localmente. Ver os jovens a jogar futebol enquanto a bola cai ao mar lembra-nos que aqui a alegria não depende da terra firme, mas da liberdade que o oceano oferece. Bajau Laut Sudeste Asiático. Os Bajau Laut são conhecidos como os nômadas do mar, talvez um dos povos que mais perto vive de uma existência inteiramente ligada ao oceano.
Muitos passam a vida em pequenas embarcações chamadas lepa-lepa ou em cabanas erguidas sobre recifes de coral. Estudos científicos revelaram que têm o baço maior do que a média, o que lhes permite mergulhar a mais de 60 metros de profundidade apenas com uns óculos simples de madeira. Para eles, as fronteiras pouco significam. O seu mapa é feito de correntes marinhas, ventos e rotas de pesca. Este modo de vida transmite uma liberdade rara, mas também uma grande fragilidade. Muitos Bajau não têm nacionalidade reconhecida e vivem sem acesso regular a serviços básicos como hospitais ou escolas. Ainda assim, ver uma criança aprender a nadar antes de caminhar recorda-nos uma ligação antiga entre o ser humano e o mar. Os Bajau Laut mostram que o verdadeiro conhecimento nem sempre nasce em terra firme. Por vezes, encontra-se na leitura paciente dos sinais do oceano. Colmar, França. Colmar é, sem dúvida, uma das cidades mais pitorescas da Alsácia. O seu bairro, conhecido como La Petite Venise, reúne casas em enxaimel pintadas em tons de rosa amarelo e azul claro ao longo do rio Lauch. No passado, esta zona era habitada por talhantes curtidores e barqueiros que usavam o canal para levar mercadorias até ao mercado. Hoje, a água corre entre flores e pequenos cafés, criando uma cena doce e cheia de cor, quase saída de um filme. É um lugar onde o tempo parece abrandar, deixando ver a harmonia entre a elegância francesa e a precisão alemã. A Alsácia passou várias vezes entre França e Alemanha, e essa mistura cultural sente-se em cada recanto de Colmar. No inverno, os canais de La Petite Venise iluminam-se com milhares de luzes de Natal, transformando a água num espelho encantado. Há ainda um detalhe curioso. O arquiteto da Estátua da Liberdade nasceu aqui. Colmar mostra como a presença da água pode ampliar a beleza de uma cidade. Deixamos agora a arquitetura de madeira da Alsácia para entrar no cenário dos Alpes. Annecy, França. Annecy é conhecida como a Veneza dos Alpes, mas tem um caráter muito próprio. Aqui a água não é escura nem misteriosa, é de um turquesa luminoso, vindo de um dos lagos mais limpos da Europa. O rio Thiou atravessa o centro histórico e divide-se em canais que rodeiam o famoso Palais de Lille, uma antiga prisão medieval com forma de proa de barco.
Caminhar pelas suas margens é sentir o ar fresco da montanha misturado com o aroma dos croissants acabados de sair do forno. Em Annecy, os canais fazem parte natural da vida urbana. A água é tão límpida que em vários pontos se consegue ver claramente o fundo. O que mais surpreende é essa sensação constante de frescura. Ao contrário de outras cidades sobre a água, Annecy parece leve, aberta e cheia de luz. Aqui a elegância francesa encontra a força dos Alpes, criando um cenário perfeito para contemplar com calma. Desta frescura alpina, seguimos agora para a costa atlântica de Portugal. Speicherstadt Alemanha. Situada no porto de Hamburgo, Speicherstadt é o maior complexo de armazéns do mundo e uma obra notável da engenharia do século XIX. Aqui os canais não passam entre jardins, mas entre enormes paredes de tijolo vermelho e torres neogóticas que parecem erguer-se a partir do rio Elba. Construída sobre milhares de estacas de carvalho, esta cidade dos armazéns foi pensada para organizar o fluxo constante de especiarias, café e seda que chegavam à Europa. É um labirinto de ferro e tijolo, onde pontes metálicas ligam edifícios imensos, criando uma paisagem industrial elegante e quase cinematográfica. Hamburgo tem mais pontes do que qualquer outra cidade do mundo, até mais do que Veneza, e Speicherstadt é o seu coração histórico. Um detalhe curioso é que aqui ainda se encontra o maior mercado de tapetes orientais do planeta. O mais impressionante é a sua transformação, aquilo que foi um duro centro portuário. É hoje patrimônio mundial, onde a luz do fim da tarde tinge de laranja os tijolos refletidos nos canais. É a prova de que a funcionalidade industrial também pode tornar-se arte. Atravessamos agora o Atlântico em direção à costa oeste dos Estados Unidos. Sausalito, Estados Unidos. Do outro lado da ponte Golden Gate, em Sausalito, existe uma das comunidades de casas flutuantes mais criativas do mundo. Tudo começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando artistas e espíritos boêmios transformaram barcos abandonados em lares. Hoje o lugar tornou-se um bairro icônico, onde cada casa parece uma peça de desenho única. Estas habitações não assentam em fundações de betão, mas em cascos de madeira ou cimento que balançam suavemente com as marés da Baía de São Francisco.
Caminhar pelos seus cais é atravessar uma galeria de arte flutuante, com jardins em vasos sobre a água e uma vida bem mais calma do que na cidade vizinha. Viver nas houseboats de Sausalito é uma verdadeira escolha de vida. O nascer do sol sobre a água e o som das gaivotas substituem o ruído do trânsito. Durante décadas, esta comunidade lutou nos tribunais para proteger o direito de continuar a viver sobre a água, perante a pressão do desenvolvimento imobiliário. Sausalito reflete o espírito livre da Califórnia, lembrando-nos que uma casa não precisa de estar presa à terra para ter raízes profundas na comunidade e na arte. Daqui regressamos ao norte da Europa, rumo a uma paisagem de milhares de ilhas no Mar Báltico. Zhouzhuang, China. Zhouzhuang é talvez a povoação aquática mais famosa da China, com mais de 900 anos de história, e parece desenhada a tinta sobre papel de seda. Situada na província de Jiangsu, conserva construções das dinastias Ming e Qing, capazes de nos levar para outro tempo. Os seus 14 pontes de pedra, em especial as chamadas pontes gêmeas, simbolizam a harmonia entre o ser humano e a água. As casas de paredes brancas e telhados cinzentos abrem-se diretamente para os canais, onde barcos de madeira avançam devagar sob os salgueiros. Ao contrário das grandes cidades chinesas, aqui o ritmo é mais calmo. Muitas antigas mansões, como a Casa Shen, ainda preservam cais privados, mostrando como os canais eram no passado a entrada principal das famílias mais importantes. No entanto, Zhouzhuang enfrenta hoje o desafio do turismo em massa, que altera o silêncio e a delicadeza do lugar. Mesmo assim, continua a lembrar-nos que a elegância da China nasceu muito antes dos arranha-céus de Xangai. Githorn, Países Baixos. Githorn é o sonho de qualquer urbanista. Uma aldeia onde o som mais forte pode ser o grasnar de um pato ou o vento a passar entre as árvores. Conhecida como a Veneza dos Países Baixos, aqui não há carros no centro antigo. O principal meio de transporte são pequenas embarcações elétricas que percorrem canais estreitos entre casas de telhado de colmo. Mais de 170 pontes de madeira ligam pequenos ilhéus cobertos de jardins e flores. A origem da aldeia foi bem prática. Os canais foram escavados para transportar turfa, um antigo combustível usado durante séculos. Hoje, essa rede de água transformou-se num dos modos de vida mais tranquilos da Europa. Até o carteiro continua a entregar correspondência de barco. Githorn mostra que é possível viver com conforto moderno, sem o barulho do trânsito, fazendo de cada deslocação um momento calmo, quase contemplativo.
Bruges Belgica. Bruges é uma cidade que parece ter ficado suspensa no século XIV, conservando ainda muito do seu esplendor gótico. Durante a Idade Média, os seus canais eram rotas comerciais por onde passavam lã e especiarias, tornando-a uma das cidades mais ricas da Europa. Hoje, as fachadas de tijolo em degraus e as torres das igrejas refletem-se nas águas escuras, criando uma atmosfera quase cinematográfica. O canal Diver, rodeado por edifícios históricos, continua a ser um dos passeios mais marcantes da cidade. A Bélgica é conhecida pelo chocolate e pela cerveja. E em Bruges, até a cerveja circula debaixo da terra através de uma conduta especial que evita a passagem de caminhões pelo centro histórico. Entre os recantos mais tranquilos está o Beguinário Antigo, refúgio espiritual junto à água. Bruges mostra como uma cidade pode guardar o melhor do seu passado, transformando seus canais numa verdadeira cápsula do tempo. Aldeias flutuantes do Tonle Sap, Camboja. O lago Tonle Sap é uma das grandes maravilhas hidrológicas do mundo e o coração alimentar do Camboja. O que o torna extraordinário é o facto de a sua corrente mudar de direção 2 vezes por ano, fazendo com que o lago aumente até 5 vezes durante a época das chuvas. Aqui, aldeias flutuantes como Chong Kineas ou Kompong Fluk não são lugares fixos, são comunidades móveis que se deslocam conforme o nível da água. Tudo flutua, casas de madeira, currais de porcos e até escolas. É uma vida nômada marcada pela natureza, onde milhares de famílias vivem em ligação profunda com os ciclos da monção e a abundância da pesca. Viver no Tonle Sap é um exercício diário de adaptação. A vida é humilde, mas cheia de engenho. Ver uma criança a remar dentro de um balde de plástico para chegar à loja é uma cena comum que resume bem o cotidiano do lago. No entanto, este ecossistema enfrenta sérias ameaças, desde as barragens, a montante, até a pesca excessiva. O Tonle Sap comove pela sua resistência discreta. Lembra-nos que para milhões de pessoas, a água não é apenas uma paisagem vista da janela, mas o chão, o trabalho e o destino de cada dia. E depois desta viagem pelo mundo, através da água, chegamos finalmente ao lugar onde o sonho humano de construir uma cidade sobre o mar atingiu a sua expressão mais gloriosa, a artística e duradoura. Veneza, Itália. Veneza não é apenas uma cidade, é quase um milagre que atravessou 1000 anos a desafiar as marés e o tempo.
Construída sobre milhões de estacas de madeira de lariço trazidas dos Alpes, esta metrópole de mármore e pedra parece flutuar como uma miragem na laguna Adriática. Os seus 150 canais e cerca de 400 pontes formam um dos labirintos mais elegantes criados pelo ser humano, onde o Grande Canal funciona como avenida principal, ladeado por palácios renascentistas que contam a história da Sereníssima República. Em Veneza, o som da água contra os muros de pedra é a melodia de uma civilização que cresceu pelo mar e pelo comércio. Hoje, Veneza enfrenta o fenômeno da água alta e a pressão do turismo de massas, mas a sua beleza continua sem igual. Um detalhe fascinante é que as fundações de madeira, por estarem submersas em lodo sem oxigênio, não apodreceram. Com o tempo, foram se mineralizando e tornando quase tão duras como a rocha. Ao fechar esta viagem, Veneza deixa-nos uma lição profunda. A relação entre o ser humano e a água é feita de luta, respeito e encanto permanente. Esta cidade recorda-nos que somos capazes de criar algo duradouro sobre aquilo que se move, e que a água é talvez o espelho onde melhor se refletem a grandeza e a fragilidade da nossa existência. Aveiro, Portugal. Aveiro brilha com uma luz muito própria refletida nos seus canais e nas fachadas revestidas de azulejos que dão cor à cidade. O seu grande símbolo são os moliceiros barcos de proa curva, decorados com pinturas vivas, muitas vezes ligadas ao humor popular, à religião ou à história local. No passado, eram usados para apanhar moliço, uma alga marinha aproveitada como fertilizante. Hoje continuam a navegar, mas tornaram-se, sobretudo, o emblema turístico mais reconhecido de Aveiro. Passear pelo Canal Central ao fim da tarde, quando os edifícios Arte Nova ganham tons dourados, ajuda a perceber por que razão Aveiro é vista como uma das cidades mais românticas de Portugal. Nenhuma visita fica completa sem provar os ovos moles doces tradicionais em forma de conchas ou peixes. Rodeada por antigas salinas, Aveiro cresceu graças ao sal, o ouro branco que marcou a sua economia. É uma cidade viva, mas tranquila, onde a água define a sua identidade visual. Em Empuriabrava, Espanha. Empuriabrava nasceu do desejo de viver com o mar, mesmo à porta de casa. Construída nos anos 60 na Costa Brava, conta com mais de 24 quilômetros de canais navegáveis organizados numa malha quase perfeita. Aqui o carro fica em segundo plano, o essencial é o barco. Cada moradia tem o seu próprio cais privado, permitindo sair para o Mediterrâneo com a mesma naturalidade com que alguém sai para passear num jardim.
Situada no município de Castelode, em Pures, a cidade atrai sobretudo turistas europeus, em especial alemães e franceses. Além da sua marina residencial, é também um dos destinos mais conhecidos do mundo para a prática de paraquedismo, graças ao aeródromo próximo. Empuria Brava representa o sonho moderno de viver junto à água e dominá-la com conforto. Enquanto cidades como Veneza nasceram por necessidade, aqui a água tornou-se prazer, desenho urbano e estilo de vida. Nyhavn, Dinamarca. Nyhavn é provavelmente uma das imagens mais reconhecíveis da Dinamarca. Este canal do século XVII, cujo nome significa Porto Novo, foi construído para ligar o mar ao mercado de Copenhaga. Hoje, as suas fachadas estreitas e coloridas abrigam cafés e restaurantes que traduzem bem o espírito dinamarquês do Rig, essa sensação de conforto, bem-estar e calma. Os barcos históricos atracados no canal recordam o tempo em que Nyhavn era um porto movimentado, cheio de marinheiros, mercadorias e histórias de viagem. Há ainda um detalhe literário que torna o lugar mais especial. Hans Christian Andersen viveu em 3 casas deste canal. Ao ver as fachadas refletidas na água fria do porto, percebe-se como este ambiente podia alimentar a delicadeza dos seus contos. Embora seja um dos pontos mais visitados de Copenhaga, Nyhavn conserva uma atmosfera acolhedora que convida a sentar junto à água e simplesmente ver a vida passar. Arquipélago de Estocolmo, Suécia. O arquipélago de Estocolmo é um mundo à parte, um mosaico com mais de 30 mil ilhas, ilhéus e rochedos que se estende da capital sueca até ao mar aberto. Aqui a água não é apenas um canal, é o tecido que liga comunidades isoladas, muitas delas instaladas nas típicas casas de madeira pintadas de vermelho falu. É uma paisagem de beleza simples e serena, onde o granito cinzento se encontra com o azul profundo do Báltico e com densos bosques de pinheiros. No verão, o sol parece não querer partir, transformando estas ilhas num refúgio ideal para quem procura reencontrar a natureza. Para os suecos, o arquipélago faz parte da própria identidade nacional. Graças ao direito de acesso à natureza conhecido como Allemansrätten, qualquer pessoa pode navegar ou acampar em muitos lugares, desde que respeite o ambiente. A vida nas ilhas funciona com uma organização surpreendente, desde barcos-loja até serviços de transporte muito pontuais. Este arquipélago representa bem a paz escandinava, um lugar onde o mar dita um modo de vida simples, atento e respeitador.
Se a Suécia nos oferece serenidade, a próxima paragem, na Noruega, revela a força selvagem do Ártico. Ilhas Lofoten, Noruega. Acima do Círculo Polar Ártico, as Ilhas Lofoten erguem-se do oceano como uma muralha de picos afiados, cobertos de neve que descem até águas de um verde esmeralda quase irreal. Aos pés destas montanhas ficam aldeias piscatórias como Reine e Hamnøy, onde as tradicionais Horbuer cabanas vermelhas de pescadores se levantam sobre estacas junto ao mar. O que torna Lofoten tão especial é a união entre a escala grandiosa da paisagem e o calor de pequenas comunidades que vivem há séculos ligadas à pesca do bacalhau. Lofoten é uma terra de extremos. No verão, o sol da meia-noite prolonga os dias. No inverno, a aurora boreal ilumina o céu escuro. Graças à corrente do Golfo, o clima é mais suave do que a sua latitude faria esperar. Aqui a terra e o mar parecem conversar sem descanso. É uma paisagem que recorda a grandeza do planeta e a capacidade humana de habitar até os lugares mais remotos. Deixamos agora o frio do Ártico para regressar aos trópicos do Sudeste Asiático.